Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Irmão Sérgio, vem, nos ajude aqui também. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 25. Se você está com sua Bíblia, se você pode acompanhar, acompanhe conosco, Lucas, capítulo 15, do 25 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a igreja, apresentamos, ó Pai, a palavra do Senhor na tua presença. Que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade de agir, de falar, de fazer aquilo, Senhor, que está nos propósitos de Deus. Porque cada pessoa que veio essa noite aqui, ele não veio por acaso. Ele veio, ela veio, porque o Espírito Santo de Deus a trouxe aqui. A pessoa que está vendo, ouvindo também, ela está ouvindo porque o Senhor tocou no coração dela para que ouvisse. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa falar em cada coração, em nome de Jesus. O tema da nossa meditação, o tema da nossa palavra hoje é o perigo da justiça própria. O perigo da justiça própria. Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito do filho pródigo. Talvez você conheça a história do filho pródigo. É aquele filho mais novo que chega para o seu pai e pede a herança. E ele fala para o pai dele que quer a parte que cabe à herança porque ele quer ir embora. Ele não quer mais a companhia do pai, ele não quer viver debaixo da autoridade do pai. Então ele vai para as terras longínquas, longe da presença do pai. E lá ele gasta todo o dinheiro que ele tem com os prazeres dessa vida. Eu fico imaginando assim, toda a sorte de coisas que ele deve ter feito lá. Às vezes, né, quem tem cachorro em casa, que esse cachorro fica preso. Quando você solta o cachorro, o que ele tem vontade de fazer? Sai correndo, pulando. Se achar
o portão de casa aberto, ele quer ir para a rua, ele quer conhecer, ele quer fazer, ele quer acontecer. Qualquer pessoa que ela vive uma vida que ela, entre aspas, ela se sente presa, ela se sente limitada, a tendência natural é que quando solta, quando ela fala assim, agora eu tenho passe livre para descobrir todas as coisas, então ela sai assim, como esse cachorro, que você solta ele da coleira, da casinha, e ele está doido para ir para a rua, doido para fazer um monte de coisas. Esse deve ter sido esse rapaz. De tudo aquilo que ele devia ter ouvido falar, provavelmente que ele tenha ouvido seus amigos comentarem, provavelmente ele foi essa pessoa que falou, eu quero conhecer tudo isso. E pelo que tudo indica, ele conheceu todo lado, o outro lado da vida, o outro lado dos prazeres, o outro lado daquilo que não se comentava, que não se falava dentro da sua casa. Ele provavelmente experimentou, ele conheceu. E se você conhece essa história, sabe que chegou um tempo que o dinheiro acabou, chegou um tempo que ele também conheceu do outro lado, o lado negro do outro lado, o lado amargo do outro lado, o lado complicado do outro lado, o lado que não tem dó, que não tem misericórdia, que não tem piedade. Então ele conheceu do máximo do prazer, como ele conheceu o máximo também do sofrimento. E a Bíblia fala então que ele caiu em si, ele voltou em si e falou, olha, quando ele estava numa situação que ele estava dando comida aos porcos, e que ele queria até comer daquele alimento que ele dava aos porcos, ele caiu em si e pensou, olha, lá na casa do meu pai, os trabalhadores, pessoas que prestavam serviço, não era nem aqueles que ficavam na casa, é aqueles que iam lá, prestavam serviço e depois iam embora. Ele falou, até estes são bem alimentados, até estes estão comendo melhor do que eu, então eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou chegar lá na casa do meu pai, e vou dizer para ele, olha pai, se o senhor me aceitar como um empregado, um servo, eu volto. Porque ele sabia que a pior condição na casa do pai era melhor do que a melhor condição que ele tinha lá fora. E a Bíblia fala que quando ele voltou e o seu pai olhou de longe, o viu, e a Bíblia diz que o pai saiu ao encontro deste filho, e o abraçou, e o beijou, e colocou roupas novas, e colocou de novo o anel no dedo, e colocou a sandália nos pés, e falou para os serviçais da casa, olha, matem o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, então vamos nos alegrar, nós vamos festejar com ele. E de repente há toda a festa na casa, de repente está ali todo o burburinho da casa, o movimento, as pessoas chegando, o movimento das músicas e tal. E de repente lá vem o irmão mais velho. E ele vendo toda essa festa, tudo que estava acontecendo, e ele sem entender, ele chama um dos empregados e pergunta, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E um dos empregados fala, olha, seu irmão voltou. E o seu pai o recebeu muito bem. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E o pai o recebeu muito bem. Porque quando ele ouviu isso, de que o pai havia recebido bem o irmão, ele simplesmente não pôde acreditar no que ele estava vendo, não pôde acreditar no que ele estava ouvindo. O quê? Meu pai
está recebendo bem o meu irmão? Porque aquele irmão mais velho, ele estava cercado de justiça própria. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Do perigo de vivermos cercados com a justiça própria. Porque aquela pessoa que está cercada de justiça própria, ela tem algumas características. A principal característica é: por que eu que fiz tudo certo? Por que eu que estou fazendo a coisa certa durante tanto tempo, eu não recebi ou não estou recebendo aquilo que a outra pessoa fez ao contrário de mim e está recebendo? Porque a justiça própria nos faz pensar e a justiça própria nos faz crer que nós nos tornamos merecedores de alguma coisa, porque nós fizemos por isso. Aquele jovem, quando ele começa a questionar com o pai, ele fala: mas espera aí, pai, há quanto tempo eu estou aqui? Há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu estou aqui nesta casa? Há quanto tempo eu estou fazendo aquilo que o Senhor me pede? E eu não tenho direito de receber um cabrito para festejar com os meus amigos, enquanto este que fez e aprontou e aconteceu, o Senhor o recebe, o Senhor o abraça, o Senhor manda fazer festa. E eu? O perigo dessa justiça própria é da pessoa começar a desenvolver uma raiz de amargura, porque ela começa a se revoltar, começa a questionar por que ela fez as coisas certas, por que ela andou na linha, ela fez aquilo que era certo, e em retribuição ela não recebeu aquilo que ela achava que deveria receber. Esse sentimento causa um sentimento de decepção muito grande em quem está sentindo. Porque a pessoa simplesmente não consegue acreditar, não consegue aceitar, não consegue assimilar isso. Essa lógica parece que não faz sentido. Essa lógica é a lógica que está lá no livro de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, que fala dos trabalhadores da vinha. É aquela lógica que o texto fala que o trabalhador foi chamado às 6 horas da manhã para ir para a lida, e foi combinado com ele receber um dinheiro por dia, por aquele dia trabalhado. Depois aquele senhor da vinha sai às 9 horas da manhã, também combina um dinheiro para quem começasse às 9 horas da manhã. Depois, ao meio-dia, novamente foi chamado outras pessoas, ao meio-dia, para que fosse trabalhar na vinha, para receber um dinheiro. Depois o senhor da vinha chamou as pessoas que para trabalhar às 3 horas da tarde, essas que das 3 horas da tarde também receberam um dinheiro. E aí, por fim, ainda o Senhor chamou pessoas às 5 horas da tarde, para ir trabalhar na vinha. Quando ele foi fazer o acerto de contas, ele começou por aqueles que começaram a trabalhar por último. Começaram pelos das 17 horas, e foi dando um dinheiro para aquele. Depois os das 3 da tarde, deu o dinheiro. Deu meio-dia, deu o dinheiro. Aquela pessoa das 6 da manhã estava ali pensando: olha, então peraí, se essas pessoas começaram às 5 horas da tarde, então eu que comecei às 6 horas da manhã, certamente vou receber mais. Por quê? Porque, irmão e irmã, você acha que ele teve esse pensamento? Porque ele se dedicou mais, ele se esforçou mais, ele dedicou mais.
E aí chegou das 9 horas da manhã e recebeu o mesmo, um dinheiro que o das 5 da tarde havia recebido. E quando chegou a hora das 6 da manhã, que ele chegou diante do Senhor, que ele pensando, eu vou sair daqui no mínimo com 2 moedas. Porque se esse que começou às 5 da tarde recebeu uma, eu comecei 6, vou receber 2, no mínimo 2. Porque eu trabalhei, porque eu fiz por isso, porque eu dediquei, eu me esforcei, então, logicamente eu tenho mais direitos do que este que começou às 5 horas da tarde. E para sua decepção, quando ele foi receber o seu dinheiro, ele só recebeu também um dinheiro, conforme, da mesma forma que recebeu aquele das 5 da tarde. E às vezes a gente pode ficar pensando, está na Bíblia, tal, beleza, está certo, é isso mesmo. E quando isso bate na minha vida? E quando isso bate na sua vida? O que você pensa? O que você acha? O que você sente quando você fala assim, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus há muito tempo, eu sou uma pessoa que vou à igreja, eu sou fiel, eu sou uma pessoa que estou servindo a Deus há muito tempo, e aí o desemprego bate na sua porta? Lá no seu trabalho tem um monte de gente que você sabe que é safado, e ele permaneceu lá, e você ficou sem trabalho? Isso bate na porta daquela pessoa, daquela irmã, daquela mulher, que ela se dedicou a vida inteira pelo marido, ela cresceu com o marido, ela ergueu a vida do marido, ela ficou com o marido desde sempre, ela conheceu ele pobre, trabalhou com ele, se esforçou com ele, levantou aquele homem, construiu um império com aquele homem. E aí chegou um tempo que aquele homem simplesmente abandona aquela mulher e troca por uma outra que não fez nem 1/3 do que você fez. Como que uma pessoa dessa pode chegar diante de Deus e falar, isso é justo, isso é legal, isso é bom? Você que se esforçou, você que dedicou, você que abriu seu coração, sua vida a se dedicar em favor de alguém, em favor de uma causa, em favor de algo que você consideraria certo, e de repente vem um negócio desse na sua vida, e vem como um assombro, como um estrondo, arrebentando tudo, destruindo tudo, e você pensa, e aí? E aí, Deus? E aí, Senhor, como é que fica isso? Você que dedicou, se esforçou, trabalhou, aí chega outra pessoa e vai fazer a festa. Os passeios que você não fez, as viagens que você não fez, o tempo que você não curtiu a sua família, aí você olha lá na rede social, a pessoa está fazendo, está passeando, está levando para lugares que não levou você, que não pegou você e falou, vou levar você para tal lugar, e aí de repente chega outra pessoa e vai e faz. Ou então você está vivendo pleno da sua vida, pleno da sua saúde, pleno de tudo que você é, aí você descobre, existe uma enfermidade forte sobre você, e uma enfermidade que talvez pode até tirar a sua vida, é tirar do chão dos seus pés. Se você nunca questionou a Deus, se você nunca esteve numa situação da sua vida, em que você questionasse a Deus os porquês, por que disso? Por que daquilo? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo com meu filho? Meu filho que eu ensinei, meu filho que eu levei para a igreja, meu filho que eu ensinei nos caminhos do Senhor, meu filho que eu dediquei toda a minha vida por ele, para que ele fosse alguém, para que ele fosse uma pessoa na qual eu tivesse orgulho, e hoje esse meu filho me trata com desdenho, me trata com desprezo.
O que ele faz causa em mim é mais vergonha do que orgulho. E nós ficamos com nossas mentes borbulhando e pensando: por que Deus? Por que Senhor? O que fez? Onde eu errei? Onde é que parece que tem um ponto, um lugar na vida, uma curva, que teve uma curva, e eu não sei onde foi essa curva, que eu me perdi. Hoje eu já não sei mais quem eu sou, eu não sei nem mais quem eu acredito, eu não sei no que acredito, porque parece que tudo que eu acreditei me fez induzir que se eu cresce, se eu fizesse, se eu andasse com Deus, se eu fosse correto, tudo viria na minha vida conforme o meu mérito, conforme aquilo que eu plantei. Não estava escrito: aquilo que você plantar, certamente você vai semear. E quando você planta a justiça, quando você planta aquilo que você acredita, quando você planta nos caminhos do Senhor e recebe a enfermidade, você recebe uma tragédia. Você recebe alguém que é tirado da sua vida de uma forma trágica. Se você nunca questionou a Deus, se você nunca entrou em conflito com Deus, eu quero dizer, você é um abençoado. Mas eu estou aqui para dizer que eu também já passei por essa raiz de amargura, de ficar pensando: Senhor, mas por quê? O que foi que eu fiz? Vocês acham que essa música que nós cantamos a respeito de Jó, vocês acham o que Jó estava pensando? Quando ele adorava a Deus, quando ele fazia sacrifícios a Deus, quando ele estava na presença de Deus, de manhã, de tarde, de noite, fazendo sacrifícios pelos seus filhos, adorando a Deus. E daqui a pouco ele perde os filhos, daqui a pouco ele perde os seus bens, daqui a pouco ele perde a sua saúde, e daqui a pouco tem um monte de gente na sua cabeça, enchendo a sua cabeça de dúvidas, enchendo a sua cabeça de perguntas que ele não tem a resposta. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos diante de situações e de dilemas que nós não temos as respostas. A gente queria ter, mas não tem. Por que essa enfermidade me alcançou? Por que o desemprego me alcançou? Por que eu fui traído? Por que eu fui humilhado? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui desprezada? Por que meu filho me despreza? Por que isso acontece comigo? Por quê? Por que, Senhor? Porque, meu Deus, que a Tua Escritura diz que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, eu receberei. E eu pedi tanto pela vida do meu pai, e ele morreu. Eu pedi tanto pelo meu filho, e ele acabou se perdendo. Eu pedi tanto a saúde e perdi a saúde. Porque às vezes nós estamos cheios da justiça própria. Porque às vezes nós estamos cheios da razão. E se você for parar pelo ponto de vista humano, você tem razão. Você vai dizer: meu irmão, mas eu fui traída, então eu tenho razão. Sim, você tem razão. Você foi um bom pai, uma boa mãe, e o seu filho hoje não te honra. Você tem razão. Mas o que você faz com a sua razão? Você chega diante de Deus, você se coloca diante de Deus e começa a questionar a Deus, e começa a fazer perguntas para Deus, e quer encurralar a Deus, e quer colocar Deus na parede, e dizer: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Provavelmente era isso que esse irmão mais velho estava fazendo com o pai naquela hora.
As perguntas que ele estava fazendo com seu pai era isso, era o desabafo para dizer: pai, há quanto tempo eu estou com você? Pai, há quanto tempo eu estou aqui? Pai, há quanto tempo eu te sirvo? Quanto tempo eu estou diante de ti? Eu nunca fiz nada de errado, nunca saí fora dos seus princípios, eu estou aqui, e o que eu ganho com isso? Por que este meu irmão fez o que fez e hoje ele está aí desse jeito? Por que essa pessoa está desse jeito? Por que as pessoas ao meu redor estão todas bem? Por que minhas colegas de faculdade estão muito bem? Por que as pessoas que eram meus vizinhos estão muito bem? Por que as pessoas que andaram comigo um certo tempo todos estão muito bem? E por que eu estou vivendo essa vida sem graça? Por que eu estou vivendo essa vida sem sentido? Por que eu estou colhendo e comendo o pão amargo, um pão amassado, se eu fiz tudo certo? E esse sentimento faz a gente criar raízes de amargura, da gente dizer: olha, não vale mais a pena servir a Deus. Eu acho que agora eu não vou servir a Deus, porque quem não serve a Deus é mais abençoado do que eu. Eu não vou mais ser uma boa esposa, eu não vou ser mais um bom marido, eu não vou ser mais um bom pai, porque eu fiz tudo isso, e o que eu ganhei? E o que eu ganhei em troca? Então agora eu vou ser um péssimo pai, eu vou ser uma péssima mãe, eu vou ser uma péssima esposa, eu vou ser um péssimo marido, porque não vale a pena fazer a coisa certa, porque a gente só recebe pancadas no final. Nossos corações às vezes se enchem disso, de justiça própria, se enchem desse sentimento de dizer: olha Deus, eu tenho razão, olha Deus, eu mereço, olha Deus, por que está acontecendo isso? Porque eu fiz tal coisa. Por que esse menino que aprontou, e ele hoje está abençoado e eu não estou? Porque no reino espiritual, irmãos, ou você vive pela graça de Deus, ou você depende da graça de Deus, ou você vive da sua justiça própria. Justiça própria é salário, é pagamento daquilo que você fez. Mas a graça de Deus é quando você vive aquilo que você não merece. É aquilo que você crê, aquilo que você confia no Senhor, aquilo que você deposita diante de Deus e diz: eu entrego, eu sou, eu quero. Porque na graça de Deus você confia e acredita que Deus é soberano. Se 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7 diz que o Senhor dá vida e o Senhor atira. O Senhor faz empobrecer e o Senhor faz enriquecer. O Senhor humilha, o Senhor exalta. Salmo capítulo 75, versículo 7 diz: mas é Deus quem julga, a um ele exalta, e a outro ele eleva. Jó capítulo 1, versículo 21 diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 5, versículo 11 diz: para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Quando você vive na graça de Deus, você sabe que existe a soberania de Deus. Que assim como aquele senhor disse para aquela pessoa que o questionou, que ele estava dando um dinheiro a mais para os outros, ele falou assim: olha, não cabe a você discutir, o dinheiro é meu, eu faço do dinheiro o que eu quiser. O negócio está no seu coração, o seu coração que é mau, porque eu estou abençoando o outro. Então, se Deus é o dono do ouro, o dono da prata, é o dono da vida, se eu sou cheio de justiça própria,
eu quero comandar Deus, eu quero dar ordens para Deus, eu quero dizer para Deus o que Ele tem que fazer, porque eu não suporto ser assim, eu não suporto passar por isso, eu não aguento isso, eu não quero isso, quando estamos cheios da justiça própria. Mas quando estamos na graça de Deus, nós dizemos: o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor que exalta, é o Senhor que abate, porque dele é a vida, por ele são todas as coisas. Eu sou dele, ele faz de mim o que ele quiser, e eu adoro a Deus. Não tem a música que fala: eu adoro pelo que ele é, eu não adoro pelo que ele faz. Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Aqui na graça você diz: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, eu entrego os meus filhos a Ti, Senhor, eu entrego o meu casamento a Ti, Senhor, eu entrego a minha família a Ti, porque eu confio em Ti. Porque a sua palavra me diz que eu estou seguro, porque na sua palavra diz que eu estou guardado em Ti, porque na sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Enquanto aqui na justiça própria eu estou aqui remoendo, pensando: Deus, quando vai acabar este sofrimento? Eu não suporto isso, eu não quero isso, eu não aceito isso. E aí seu coração se endurece, aí seu coração fica ressequido, aí seu coração fica rancoroso, e aí você não acredita mais, aí você não crê mais, aí você tem dificuldades de se relacionar com Deus, aí você passa a ter dificuldades de se relacionar com Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus, porque você acha que para você adorar a Deus precisa estar dando tudo certo, porque você acha que para adorar a Deus as coisas têm que estar fluindo do jeito que você quer, da forma que você quer, no momento que você quer, na hora que você quer, enquanto quem está na graça, quem confia na graça está dizendo: glória a Deus, eu te amo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida da minha família. Se eu tiver que passar pelo fogo, o Senhor não me deixará queimar. Se eu tiver que passar pelas águas, o Senhor não me deixará afogar, porque Tu estás comigo. Aleluias, aleluias. Porque aquele que está na graça, ele entende que ele não é tão bom assim. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Isaías 64, 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Você já viu aquelas pessoas que tentam montar aquelas tipo uns muraizinhos de cartas, que ele vai colocando uma carta sobre outra, até fazer uma espécie de um triângulo. Ou então aquela brincadeira de menino que vai colocando uma peça e outra para subir, formar uma torre. O que acontece se uma peça sair errado? Desmorona tudo, acaba com tudo. O fato é que não existe ninguém que é bom plenamente. Não existe ninguém que não erre. Não existe ninguém que não peque.
Por mais que eu e você tente acertar, por mais que nós tentemos fazer as coisas da maneira certa, obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra, obedecendo aquilo que o Senhor nos manda, inevitavelmente em algum momento nós vamos errar, em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos deixar a desejar, porque nós somos o que somos segundo a Escritura, que diz que não há nenhum justo sequer. Então não há possibilidade nenhuma de ninguém chegar diante de Deus se justificando. Não há possibilidade alguma de alguém chegar diante de Deus e querer dizer: Senhor, eu mereço. Como eu usei hoje lá na casa da Marli, que nós estivemos lá, né, Marli? Irmã Alessandra, imagina assim, seus meninos ainda pequenininhos, menores do que são. Aí esses meninos te deram muito trabalho, quando era pequeno. Deixou você sem dormir muitas noites. Você ficou aí, né, abriu mão de muita coisa sua para viver em função deles. Aí chega o Dandan lá, com um coraçãozinho de papel, que ele fez lá na escola, e diz: olha, mãe, eu trouxe para você. O coraçãozinho de papel paga o que você fez por ele? O papelzinho vai rasgar, vai ressecar, vai acabar. Mas o que você fez por ele permanecerá para sempre. Por isso, aquilo que você faz diante de Deus vai ressecar, vai quebrar, vai se perder, tem prazo de validade. Mas aquilo que Jesus fez por você, aquilo que Ele fez por você vai durar para sempre. Aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você, aquilo durará para sempre. Por isso que Ele é digno de honra e de glórias, porque Ele fez o que nós não conseguimos fazer. Ele fez o que nós deveríamos fazer, mas nós não conseguiríamos, que era pagar pelos nossos pecados, que era pagar pelas nossas iniquidades, mas Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sou sarado, você é sarado. Por isso, que mesmo que você esteja passando nisso na sua vida, esteja nesse dilema, esteja vivendo isso que eu falei aqui hoje, talvez alguns de vocês estejam pensando: isso sou eu, estou cheio de pensamentos. Mas eu quero dizer para você, que a mesma coisa que eu e você precisamos fazer, é a mesma coisa que o filho pródigo fez, que é sair de cima do salto, é descer dos tamancos, é de abrir mão, de tirar as nossas capas, as nossas vestes, e ir para a presença do Senhor. Talvez o que você esteja precisando fazer é a mesma coisa que o filho mais novo fez: se arrepender, de você se arrepender, de você ir para os pés do Senhor, de você abrir seu coração, de você não viver mais de capas, de máscaras, mas de você se desnudar na presença de Deus, em arrependimento, em humilhação. Enquanto eu vou concluindo, eu quero convidar já a equipe de louvor para tomando assento de novo.
Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz: antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe quando Deus se manifestou para Jó? Quando Jó se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, eu sou completamente incapaz de resolver aquilo que me atormenta. Sabe quando Deus começará a agir na minha vida, na sua vida? Quando você se entregar a Ele e colocar a sua vida, o seu coração, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa diante do Senhor e dizer: Senhor, eu cansei, eu estou cansado, cansei de lutar, cansei de batalhar, na força do meu braço eu já não consigo mais, pois agora eu entrego a Ti, Senhor, agora eu entrego a Ti, Senhor, porque o culpado era eu, e Ele pagou o preço por mim, e agora, Senhor, eu vou descansar nessa graça, porque a graça do Senhor é que te basta. Se vir a enfermidade, a graça do Senhor te basta. Se vir o dilema, a graça do Senhor te basta. Porque quando você começar a viver a graça, compreender a graça e estar na graça, sabe aquele peso, sabe aquele peso nas costas, sabe aquela aflição, aquela dor, ela vai ser substituída pela paz de Deus. Ela será substituída pela paz que excede todo entendimento. Recebe a graça de Deus na sua vida. Amém. Fique de pé se você puder, adore ao Senhor. Culpa, pecado.